Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cristo ressuscitou, alegrai-vos, pois Cristo está em nosso meio. Cristo se faz presente em nossas casas e em nossas famílias. Amados irmãos e irmãs, depois de passarmos por 40 dias meditando em silêncio, refletindo a nossa vida, a nossa caminhada, depois de passar por essa semana maior, que é a Semana Santa, hoje, domingo, nós festejamos. A igreja está em festa porque Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. E é com essa confiança de Cristo que venceu a morte para nos conceder a vida eterna, é que eu convido você a juntos refletirmos nesse dia essa ressurreição, a buscar colocar a nossa confiança naquele que nos chamou, naquele que nos escolheu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse dia, a igreja nos apresenta o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9, para que possamos meditar e refletirmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. E lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então Pedro chegou também, que o seguia, e entra no sepulcro, vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou, pois ainda não a tinha compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia que nós nos alegramos com a ressurreição de Cristo, nós somos convidados a meditar, a refletir, que assim como Cristo ressuscitou, como Cristo venceu a morte, Ele convida cada um de nós a segui-lo, para que cada um de nós também possa ser vitoriosos em nossa caminhada, em nossas lutas diárias. Vejamos nesse Evangelho que as mulheres, Maria Madalena, no outro Evangelho vai nos dizer que Maria Madalena com a outra Maria, elas vão ao sepulcro, ao encontro de Jesus, para ver o corpo de Cristo, para limpar o corpo. E quando chega ali, depara com o sepulcro aberto e o corpo de Cristo não está lá. Corre até os discípulos e anuncia: o corpo do Senhor não está lá. E não sabemos aonde colocaram. Vejamos, amados irmãos e irmãs, que as mulheres, elas são importantes nesse projeto salvífico de Cristo. São as mulheres que se colocam à disposição de ir. Elas não ficam isoladas, com medo, como os discípulos estavam lá, com medo, desacreditados. Aquele a quem nós colocamos a nossa confiança morreu. E agora, o que vamos fazer? Não, elas vão ao encontro, elas vão e se deparam com o sepulcro aberto. Cristo ressuscitou. Pedro e João,
o discípulo amado, ao receber essa notícia de Maria Madalena, sai correndo em direção ao sepulcro. João chega primeiro, mas ele não entra. E aqui nós temos um ponto-chave dessa leitura, desse evangelho. Por que João não entra, chegando primeiro, sendo o discípulo amado? Porque Pedro recebe das mãos do Senhor a chave. E é por isso que a igreja considera Pedro como o primeiro Papa. Também porque Pedro é aquele que tem autoridade. Diferente dos outros discípulos, Pedro ele é o que sempre responde ao Senhor. Quando o Senhor pergunta alguma coisa, ele responde. Quando o Senhor questiona alguma coisa, ele responde. Senhor, onde o Senhor... Eu não te deixarei, como vimos sexta-feira santa no Evangelho. Senhor, se os outros te abandonar, eu não vou te abandonar. Pedro, antes que o cálice cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Em seguida, Pedro nega Jesus. Outro momento, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, 3 vezes Pedro responde: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E os poderes do inferno não prevalecerá contra ela. É por isso que Pedro, ao chegar no sepulcro, ele entra, já chega e entra. E ali, após ele entrar, é de que João entra e João acredita: olha, o Mestre, o Senhor ressuscitou. Amados irmãos e irmãs, que nesse dia possamos permitir que Jesus ressuscite em nosso coração. Que Jesus ressuscite em nossas famílias, porque em muitas famílias Jesus tem morrido. Em muitas famílias Jesus está sepultado. E não foi permitido que ele ressuscitasse. Muitas famílias não aceitaram ainda que ele ressuscitasse. É por isso que eu convido você, nesse dia, a permitir que Jesus possa entrar na sua casa, entrar na sua vida e fazer a mudança. E fazer a transformação, não pelo outro, não começando no outro, mas começando em você. A mudança ela precisa começar de mim. E a partir dessa mudança que começa em mim, é que ela atingirá o outro, é que ela chegará ao outro. Que nesse dia você possa ter uma santa e feliz Páscoa com a sua família reunida e que vocês possam se amar. Vocês possam falar o quanto o outro é importante para vocês. Por isso que nesse dia é um dia do qual recordamos o povo do Egito, o povo que foi liberto das mãos do faraó. E é esse povo que agora pela cruz de Cristo foram libertos. No Cristo que morreu crucificado e que ressuscitou e que vive em nosso meio. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora, a Mãe da Divina Providência, possa interceder por cada um de nós, por cada um de vocês, pela sua família, pela sua casa. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa. Fique com Deus.